Hora do quadro Bom Dia Responde, hoje falando sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Infelizmente, o Pará registra muitos casos de internação e lidera na região norte o número de internações por AVC. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Fábia Cepeda, que está com um especialista no assunto. Isso mesmo, Márcio, os dados são bastante preocupantes, né? Como você adiantou aí, a gente recebeu alguns números do Ministério da Saúde sobre o AVC, acidente vascular cerebral, e a informação é essa, que o Pará, ele lidera o ranking de casos de AVC, internações por AVC. Eu vou dar alguns números aqui para vocês, só para que a gente possa iniciar esse assunto e mostrar o quanto ele é sério. Em 2023, até o momento, foram 1.837 internações por AVC, isso equivale a 49,9% das internações de toda a região norte. No ano passado, em 2022, aí já contando os 12 meses, foram 5.315 casos. Isso equivale, pessoal, a 51,9% das internações em comparação aos 7 estados da região norte. Ou seja, só o Pará já tem um número exorbitante de pessoas que sofrem pelo AVC. E a gente vai agora aproveitar esses números alarmantes para fazer esse alerta e falar também sobre prevenção, sobre identificação de alguém que está sofrendo o acidente vascular cerebral. Nós convidamos hoje para o quadro Bom Dia Responde a doutora Marina Tuma, que é neurologista, vai poder tirar mais dúvidas. Doutora Marina, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. É um assunto extremamente importante, especialmente quando a gente vê que há muitos casos aqui no estado do Pará. Queria começar perguntando, doutora, diante desses números altos, você como especialista no assunto, pode ter alguma explicação, estilo de vida? O que é que pode indicar esses números de AVC aqui no Pará? Bom dia, obrigado por terem feito esse convite. O estado do Pará, ele reflete o resto do Brasil. No resto do Brasil, hoje o AVC é a primeira causa de morte mundial. Há um tempo atrás era a segunda, mas desde 2022 para cá é a primeira. Então é uma doença que a gente realmente tem que falar sobre ela, porque ela está causando muitos impactos em vários setores. Mas assim, por que será que aumentou? É pelo estilo de vida das pessoas, que casos de pressão alta, de diabetes, sedentarismo, tabagismo, aumento de colesterol. Então, assim, as pessoas acabam que durante a pandemia, por exemplo, passaram muito tempo sem se cuidar. Não foram em médicos, não fizeram ajuste dos tratamentos prévios, como de pressão. E agora a gente vê consequências e reflexos disso, de pacientes com picos de pressão, que depois evoluem, infelizmente, para um AVC, ou alguma doença sistêmica que está descontrolada. Então, isso vai muito da gente cuidar da nossa saúde. Doutora, já vou adiantar aqui algumas perguntas, que quando a gente fala justamente sobre o acidente vascular cerebral, a gente recebe já muita participação de telespectador, e a gente recebeu duas aqui. Um de um telespectador que não se identificou, mas são parecidas. Ele fala que ele sofreu um AVC no início de 2020 e ele quer saber, quando tem o AVC a primeira vez, qual a possibilidade de ter o segundo. É uma pergunta parecida com a da Dilce, que ela também disse que ela teve um AVC e ela quer saber se ela tem o risco de ter novamente. A resposta para essa pergunta é sim. Quem teve um primeiro AVC tem chance maior de ter um segundo. Por isso que desde o primeiro AVC a gente tem que examinar minuciosamente a saúde desse paciente, tentar ver se ele tem algum problema de coração que precisa ser corrigido, uma arritmia, se ele tem algum excesso de colesterol que precise ser tomada uma medicação. Então, assim, a gente vai atuar muito na prevenção, porque ele é um paciente de risco maior do que a população geral para ter o segundo. E eu acho que é importante a gente destacar, né, complementando a pergunta, que uma pessoa que tem um AVC ou tem essa disposição de ter um AVC não é só um neurologista, né, mas ele precisa estar sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional. Acaba que o neurologista, né, que é a minha especialidade, a gente já vê a consequência. Então a gente precisa muito da ajuda do clínico, do cardiologista, do médico da unidade básica de saúde, que acompanha de mais de perto, de maneira preventiva, a saúde desse paciente, porque vai acontecer um AVC em quem está com uma saúde desregulada, em quem não faz atividade física, que está com colesterol alto, que está com a pressão descontrolada, quem está com diabetes. É esse paciente que tem maior risco de ter AVC. E antes o AVC vinha mais acima de 60 anos, agora ele tem vindo também em jovens de 50 anos, abaixo de 50 anos. A gente acrescenta como fator de risco o estresse e
enfim, causa um prejuízo muito grande, porque deixa sequelas na nossa população economicamente ativa. Exatamente. Eu vou aproveitar já para fazer uma outra pergunta, doutora, de uma telespectadora. Ela não se identificou, mas ela faz uma pergunta interessante. Ela fala justamente que ela tem um colesterol alto e ela quer saber se ela tem o risco de ter o AVC por isso, porque ela diz que ela pratica atividades físicas regularmente. Então tem colesterol alto, mas pratica atividade física regularmente, isso continua fazendo ela ter o risco? Continua deixando ela ter um fator de risco, né? Então, assim, quem tem colesterol alto tem que, assim, tem metas no valor do colesterol para atingir. Se ela não consegue atingir com a alimentação e fazendo atividade física, ela precisa tomar uma medicação. Porque o colesterol de todos nós tem que estar no nível considerado normal, porque senão se torna um fator de risco tanto para AVC quanto para infarto, que a gente fala que são as doenças vasculares, cardiovasculares. Exatamente. Outro telespectador mandou aqui uma participação também, doutora. Ele disse que os mais velhos da família já tiveram AVC. Ela quer saber se isso é genético, porque, por exemplo, o primo dela, há 15 dias, acordou com o lado esquerdo do rosto torto. Quer saber se isso é genético? Já aproveito, doutora, para a gente falar sobre esses sinais, né, do AVC. O que são esses indícios? Assim, a gente teria que saber a fundo, né, essas pessoas da família, se eles nasceram com alguma doença genética que predispõe. Se eu for falar na população em geral, esses fatores de risco são mais importantes, que eu falo da pressão alta, do diabetes. Eu acho que mesmo que você tenha um parente de primeiro grau que teve o AVC, mas você tentar ter uma vida bem saudável, eu acho que você não vai ter tanto essa genética. Mas, poxa, não, 5 pessoas da minha família na mesma faixa etária tiveram AVC, a gente teria que pesquisar se eles têm alguma doença específica daquela família. Isso é uma pergunta que não dá para eu te responder exatamente. Agora, falando dos sinais e sintomas do AVC, foi feita uma sigla, que ela é uma sigla fácil, e que a gente queria que todo mundo soubesse, porque ajuda a reconhecer os sintomas de AVC. O nome da sigla se chama SAMU. O S, a gente sempre vai pedir para o paciente dar um sorriso. Se a gente notar que tem um lado do rosto paralisado, a boca está caída, isso já é um sintoma de AVC. O A de SAMU é abraço, e a gente vai pedir para o paciente dar um abraço. Se ele não estiver movimentando bem um dos braços estiver fraco, também é um sintoma de AVC. O M de SAMU é música. A gente vai pedir para o paciente cantar, falar uma frase. Se estiver enrolado, também é um sintoma de AVC. E o U é urgência. A gente vai chamar o SAMU. Ou seja, boca torta, fraqueza nos braços, nas pernas ou dificuldade de falar, esses são os principais sintomas de AVC. Importantíssimo que as pessoas memorizem isso, né, doutora? SAMU, doutora, a gente vai rapidamente para o estúdio. O Márcio tem uma pergunta para a gente. Márcio. A Elaine está contando aqui, Fábio, que o filho dela, em 2021, teve um AVC hemorrágico, com 20 anos de idade. Foi descoberto isso devido a uma malformação, ela botou uma sigla aqui, MAVE. Ele fez cirurgia, foi colocado um clipe de titânio. Já tem 2 anos que ele teve AVC. Nesse caso que ele teve, ela quer saber se tem chances de ele ter uma convulsão. Inclusive, ela comenta que ele até hoje toma remédios controlados. Márcio, qualquer paciente que sofreu algum dano, uma lesão, uma injúria no cérebro, tem risco de ter convulsão. Eu te falo que esse risco é de pelo menos 50%. Metade dos pacientes, por exemplo, tiveram um AVC ou bateram a cabeça ou fizeram uma cirurgia na cabeça, metade vai ter crises convulsivas em algum momento da vida e metade não vai ter crises convulsivas devido a isso, mas a chance existe. Doutora, e quando a pessoa ela tem um AVC, é certo que ela vai ter uma sequela? É certo que ela vai ter uma sequela. A gente vê pacientes que se recuperam 90% ou mais, mas assim, precisa de muita reabilitação, assim, muita ajuda de uma equipe boa de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fono, a força de vontade do paciente, de sair de casa e ir para buscar a sua reabilitação. Assim, depende também do tamanho do AVC, do local. Tem AVCs menores que a pessoa fazendo 1 ano de reabilitação, ela já fica super bem. Em AVCs maiores, às vezes precisa fazer reabilitação a vida toda. E assim, mas que eu te falo uma coisa, não fica igual nunca o dia do AVC, costuma ter melhora. Agora, essa melhora vai ser influenciada por
vários fatores. É uma outra vida, né? É, uma outra vida após. Doutora, mais uma pergunta. Márcio. O Orion Menezes, que mora em Marituba, ele diz que é hipertenso e todos os dias ele faz caminhada e quer saber se isso ajuda na prevenção ao AVC. Ajuda e muito. Se a gente pode, assim, orientar, é o que eu falo, atividade física hoje de 3 a 4 vezes na semana, isso ajuda muito. Além de que controle de pressão, do açúcar e do colesterol. Isso aí a pessoa já está... E também não fumar. Isso aí ela já está meio caminho andado para se ajudar a não ter AVC. Tem alguma orientação para já identificar antes disso acontecer? Por exemplo, a ida a um neurologista precisa ocorrer uma vez ao ano, depende da faixa de idade? Não existe esse protocolo assim de ir para neurologista. Essa prevenção ela é feita, como a gente está falando, pelo clínico ou pelo cardiologista. Quando vai na gente já é mesmo para tratar sequelas. Então, assim, a prevenção mesmo é com esse estilo de vida mais saudável, tratar as comorbidades, mas que geralmente é o clínico que consegue fazer. Márcio. Temos agora a pergunta da Nazaré, ela é de Vitória da Conquista, dos Carajás. Ela quer saber se as pessoas que têm problemas de pressão desregulada correm risco de ter AVC? Sim, a gente já falou disso aqui, mas corre risco sim. Tem vários pacientes que têm AVC porque são hipertensos e tem pacientes que às vezes, eu estou tomando remédio, então eu não vou ter um AVC, mas quando você vai verificar a pressão está alta. Então a gente explica, não é só tomar remédio, tem que fazer um acompanhamento, várias verificações da pressão, ter certeza que esse remédio está fazendo o efeito desejado para esse paciente ficar tranquilo. Então tem que ter a pressão regulada, verificada e fazer o acompanhamento, porque é um fator de risco para AVC. E o sal, doutora? É um vilão nesse caso? Sim, porque aí o sal aumenta a pressão e a gente quer que o paciente... A pressão é o fator de risco assim, principal, porque é muito comum na população em geral. Então o sal piora a pressão. Perfeito. Márcio? A Aldinéia Duarte, ela comentou aqui que faz 8 anos que ela teve um AVC e quer saber se corre risco de ter novamente. Sim, assim, eu não sei na época que ela teve, ela deve ter sido investigada, deve ter sido feita a busca de vários fatores de risco dela, eu não sei quais foram encontrados. Eu espero que ela tenha corrigido. Eu acho que se ela tiver corrigido esses fatores, se ela tinha uma pressão descontrolada, um diabetes controlado, se isso tiver corrigido, a chance dela volta a ser igual da população. Mas, assim, a gente tem que ver a saúde dela como tá, porque existe chance sim do AVC voltar. A pessoa que tem um AVC, doutora, é levada aí para o hospital, qual é o exame indicado para ser realizado para dar o diagnóstico certo? O exame tem que ser uma tomografia de crânio. Assim, é os exames que a gente tem de mais fácil acesso nos hospitais do SUS, é uma tomografia de crânio sem contraste. Em alguns momentos a gente faz essa tomografia e não aparece nenhuma lesão, porque ela é feita muito rápido. Mas assim, se a gente fizer pelo menos após 6 horas que o paciente começou o sintoma, já aparece uma lesão lá que a gente detecta como AVC, que pode ser isquêmico ou hemorrágico, como... Perfeito. Tem mais perguntas chegando, doutora Márcia? Muitas pessoas com dúvidas, é importante esclarecer, aproveitar a participação da especialista. Doutora, é o seguinte, a gente tem aqui uma telespectadora que não disse o nome, mas ela comenta que sente muita dor no olho direito, de vez em quando ele fica tremendo, e ela quer saber se isso pode ser algum sintoma, pode ter alguma relação com AVC? Olha, Márcio, acho que pouca relação. Assim, dor de cabeça é sintoma do AVC hemorrágico, que não é o tipo de AVC o mais comum. O mais comum é o AVC isquêmico. Agora, para a gente considerar mesmo uma dor no olho, uma dor de cabeça que ela seja importante, é uma dor que acontece assim muito rápida, a gente usa o termo súbita. É uma dor que ela começa muito forte e o paciente tem necessidade de procurar uma urgência por causa daquela dor muito forte. Nesse caso, a gente suspeita de AVC. Agora, se for uma dor leve, moderada, no olho, que ela está convivendo há certos dias e não apareceu mais nada, acho difícil ser relacionada a um AVC. Interessante, você falou que existem 2 tipos de AVC, doutora? Isso. Existe o AVC isquêmico, que é o mais comum, que é quando um coágulo entope uma artéria na cabeça, falta sangue e a pessoa tem sintoma, dependendo da área que foi afetada. E o AVC hemorrágico, que é mais ou menos o oposto, é quando extravasa sangue para alguma área específica, só que o AVC hemorrágico ele é menos comum, ele é
até costuma ser um pouquinho mais grave em certos pontos, mas temos os 2 tipos. Ok. Tem mais pergunta, Márcio? A gente tem a participação de um telespectador, não disse o nome, mas comenta o seguinte, que um parente teve AVC em 2013, só que ele não fumava, não bebia, não tinha pico de pressão alta, não fazia exercícios, mas era uma pessoa ativa. Há outros fatores de risco, além da questão da pressão alta, né, situações que podem propiciar o surgimento de um AVC? Eu não ouvi toda a pergunta. Tá, vamos lá, vou repetir aqui, Márcio, para a doutora. O telespectador ele fala que ele teve o AVC já há alguns anos, o tio dele, na verdade, e que o tio ele levava uma vida ali ativa, saudável, não tinha problemas de saúde, ainda assim teve o AVC. Aí o Márcio pergunta, o que pode ter provocado? Existem outros fatores, além da vida da pessoa, que pode provocar o AVC? Fatores assim que a gente não consegue modificar a idade. Acima de 50 anos, os AVCs são mais frequentes. Eu não sei o que você me falou do peso desse paciente, porque a obesidade também é um fator de risco. Acho que eu destacaria a obesidade e a idade, que podem ser fatores de risco que esse paciente possa ter. Acho interessante, né, doutora, até complementando a pergunta, porque no início você falou que cada vez mais jovens estão tendo o AVC. Então, se a gente for considerar um jovem que realmente realiza atividade física, está ali na flor da idade, né, como dizem, e tem um AVC, às vezes pode estar tudo certo, mas acontece. Nesses casos, se estiver realmente tudo certo, a gente começa a pesquisar, por exemplo, se sou uma mulher jovem, a gente começa a pesquisar doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, que também pode dar AVC, ou a gente pesquisa doenças no sangue, como algumas coagulopatias, aí a gente já vai para umas coisas um pouquinho mais raras, que a gente pesquisa quando a gente não encontra nada, mas primeiro a gente vai rastrear esse paciente para o básico, para algum problema de coração, problema nas carótidas, que é relacionado ao excesso de colesterol, e o estilo de vida, estresse. Ok. Márcio? Muitas pessoas perguntando de situações envolvendo os olhos, né? Olho tremendo. Outra pessoa perguntou aqui a respeito do glaucoma. Os olhos, eles podem indicar alguma situação de um possível AVC também? Não costuma ser uma coisa que a gente leva em consideração. Vamos deixar os telespectadores tranquilos, isso não é um sintoma de AVC, olhos tremendo. Nem aquela questão aquela sensação de pressão ocular, de uma pressão. Aí poderia ser um glaucoma, mas que não é um diagnóstico separado do AVC. Perfeito. Muitas dúvidas, doutora, eu agradeço bastante a sua participação e os esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda aqui. Muito obrigada. Nós conversamos aqui com a doutora Marina Tuma, que é neurologista, hoje falando sobre AVC, assunto seríssimo. A gente trouxe esses dados preocupantes que foram liberados pelo Ministério da Saúde, que infelizmente colocam o estado do Pará como líder aí no ranking de internações por AVC. Ano passado foi assim, esse ano está demonstrando que vai ser assim também. Mais da metade dos casos tem ocorrido na região norte aqui no estado do Pará. Vida saudável é a dica aí fundamental, né? E o acompanhamento médico também é fundamental para prevenir o acidente vascular cerebral. Márcio. Tá certo. Fábio, também obrigado à doutora que participou hoje aqui com a gente.